Oi meninos, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai sair um pouquinho da história geral e a gente vai entrar na história do Brasil. E a gente vai começar aqui essa parte da história do Brasil vendo a crise que teve no sistema colonial lá para o século XVIII e as tentativas de emancipação que a gente teve no Brasil no período colonial. E como surgiu essa crise do antigo regime, né? Quando a gente pensa mais no campo ideológico, a gente teve o antigo regime, essa sociedade de antigo regime, com mercantilismo, absolutismo monárquico, sendo condenado lá pelo pensamento dos iluministas do século XVIII. Então, esse grupo dos iluministas, eles criticavam essas tradições de antigo regime, o poder centralizado, as práticas mercantilistas, né? E eles procuravam também uma explicação racional para o que estava acontecendo e para conseguir superar essa sociedade de antigo regime. Eles criticavam muito alguns pontos, como a escravidão, a intolerância religiosa, a desigualdade que existia dentro do antigo regime, essa desigualdade que a gente fala é uma desigualdade jurídica, né, que a gente tinha alguns grupos sociais sendo julgados de forma diferente de outros, ou a possibilidade de um grupo chegar no poder, mas a impossibilidade de outro grupo chegar nesse poder. Então, esse grupo iluminista, ele acabou criticando, né, a sociedade que existia, dessa sociedade de antigo regime, e acabou pregando as ideias como a liberdade, a igualdade e a felicidade para os homens. Essas ideias iluministas, elas vão influenciar alguns acontecimentos muito importantes dentro das Américas também. Então, vai influenciar o processo de independência que a gente teve aqui e também vão influenciar as revoluções burguesas que aconteceram lá no século XVIII, particularmente, né, quando a gente fala da Revolução Francesa e do processo de independência dos Estados Unidos também. Entrando rapidinho aqui na questão das revoluções burguesas agora. As revoluções burguesas, né, foram algumas revoluções que aconteceram lá no século XVIII. Uma delas foi a Revolução Industrial, que a gente viu já no bimestre passado, e começou na Inglaterra lá na metade do século XVIII, né? Uma revolução que alguns historiadores colocam, né, como sendo o ponto final da transição do feudalismo para o capitalismo, que começa lá no final da Idade Média. Como com a Revolução Industrial a gente teve, né, uma mecanização da produção, a Inglaterra ela precisava aumentar também os espaços que forneciam matéria-prima para ela e precisava aumentar também os lugares que ela vendia os produtos que ela fazia, porque para conseguir lucrar, né, com a produção industrial, ela precisava fazer os produtos, para fazer os produtos ela precisava de matéria-prima e ela precisava também de pessoas para comprar esses produtos, né? E por conta disso, ela precisava de mais pessoas livres, né? Que não fossem escravos, que tivessem forma, né? De conseguirem comprar os seus produtos e que não fossem tão taxados como acontecia dentro do mercado colonial. Uma outra revolução burguesa que a gente tem aqui no século XVIII vai ser a Revolução Americana, né, que vai trazer a independência dos Estados Unidos, né, a independência das 13 colônias. Então, essa Revolução Americana é um movimento, né, onde aqueles que foram colonizados pela Inglaterra vão lutar para acabar aí com os domínios coloniais que os ingleses tinham sobre eles. E a gente tem também a Revolução Francesa, que aconteceu lá em 1789, que vocês viram no bimestre passado também, que integrou aí esse processo revolucionário do século XVIII, né? E acabou conduzindo também a burguesia ao poder, auxiliou aí para eliminar o antigo regime, mesmo que depois com a entrada de Napoleão, como a gente viu na última aula, né, tenha havido uma retomada dos valores do antigo regime depois aí desse período napoleônico. Um outro ponto que a gente teve aqui no século XVIII, que está relacionado aí com a crise do antigo regime, é a crise do sistema colonial, né? Do antigo sistema colonial, na verdade. Por que isso acontece? Uma das características da sociedade de antigo regime é uma sociedade onde as relações econômicas são pautadas em relações de dominação entre metrópole e colônia, né? Então,
A gente tem aí um sistema colonial que é sustentado pelo capitalismo comercial, que é sustentado pela política mercantilista, que é uma política que é de monopólio, de intervenção, de protecionismo, né, e de escravidão. Então, esse sistema não é um sistema mais que cabe lá no século XVIII, quando começa essa crise do antigo regime, quando começam a aparecer as revoluções burguesas, quando há uma necessidade de expansão do mercado consumidor lá por parte da Inglaterra, principalmente, né? A gente tinha essa sociedade industrial que precisava da liberdade da colônia, ela precisava do fim dos pactos coloniais, porque os pactos coloniais aumentavam aí o preço da entrada dos produtos dela nas colônias, então diminuía os lucros que eles tinham em cima dos produtos. Então, para essa sociedade industrial, não cabia mais uma sociedade de pacto colonial. Além das questões, né, relacionadas com as revoluções burguesas, a gente tem ainda alguns fatores políticos, né, econômicos, sociais que acontecem dentro aí dentro das próprias colônias, dentro das Américas, que vão auxiliar aí nesse processo da crise do sistema colonial e que vão trazer movimentos de independência e de tentativas de independência dentro das colônias da América. Aqui no Brasil, a gente também vai ter alguns movimentos que vão questionar o sistema colonial, e eles vão ser pautados principalmente no quê, né? Nas críticas às políticas fiscalistas e ao regime de monopólios. Então, são movimentos que de alguma forma ameaçam o pacto colonial e que vão levar a coroa portuguesa a tomar algumas medidas centralizadoras, né, para tentar frear as revoltas que vão aparecendo aí no Brasil no século XVIII. Os movimentos que vão aparecer, né, aqui no Brasil, que vão querer essa independência, são chamados de movimentos emancipacionistas. A gente viu no bimestre passado já os movimentos nativistas, que não queriam realmente, né, uma separação, e agora a gente já vai ver esses movimentos que querem se desligar de Portugal, né? Esses movimentos emancipacionistas, eles aparecem aí como um reflexo da crise da sociedade de antigo regime, do aumento das ideias iluministas, que vão trazer aí algumas ideias revolucionárias para o Brasil também. Mas o que vai causar aqui realmente esses movimentos emancipacionistas no Brasil? Lá no século XVIII, quando a gente teve o vice-reinado do Marquês de Pombal, a gente tem um endurecimento muito grande da política colonial lusitana. A gente tem um aumento de taxas, a gente tem um aumento de fiscalizações, de monopólios. Isso acaba gerando algumas revoltas por parte dos colonos, porque eles não veem mais uma possibilidade de aumentar suas riquezas aqui por conta da política muito centralizadora da colônia no Brasil. Então, por conta dessas políticas muito rígidas que teve no período de Marquês de Pombal, alguns movimentos vão eclodir aqui que vão querer se emancipar. O movimento que a gente tem aí, que aparece com uma maior importância nesse processo de emancipação, foi a Inconfidência ou a Conjuração Mineira, que aconteceu lá em 1789. E esse vai ser um movimento que vai acontecer aí principalmente por conta dos abusos que existiam do fiscalismo português lá na região da extração do ouro nas Minas Gerais, né? A gente junta então esse aumento do fiscalismo com o acirramento aí da dominação política, a dominação militar de Portugal no Brasil, e aí o resultado são os colonos que vão tentar se emancipar de Portugal. E quem compunha, né, esse movimento da Inconfidência Mineira? A gente tinha principalmente alguns membros letrados, né, alguns estudantes brasileiros que foram para a Europa estudar, a gente tinha alguns poetas, né, alguns doutores, alguns padres, alguns poucos militares, alguns alferes, né, como é o caso do Tiradentes, né? Lembrando aí que a Inconfidência Mineira foi um movimento que teve a sua importância, né, destacada nos períodos do Império, da consolidação do Estado Nacional Brasileiro,
e da República, né, porque eles estavam em busca de um herói que mostrasse a tentativa de luta de separação do Brasil. Então, por isso é retomada assim com tanto vigor o processo da Inconfidência Mineira. E quais eram, né, os planos dos inconfidentes? Eram planos, né, idealistas, mas que eram despreparados, né? Eles tinham, então, alguns princípios teóricos pautados no iluminismo, inspirados na independência dos Estados Unidos, né? E que tinham até mesmo uma ideia republicana de governo, mas não tinha realmente um preparo militar para se emancipar de Portugal. E qual era o motivo colocado por eles para ter aí essa rebelião? Eles colocaram, né, como pretexto da Inconfidência Mineira a cobrança de um imposto chamado derrama, né, que foi mais um imposto colocado sobre a captação, sobre a extração do ouro no Brasil. Mas aconteceu que a Inconfidência acabou sendo denunciada pelos portugueses para o rei. Aconteceu um enorme processo, uma enorme devassa que foi dirigida pelo governador e que se prolongou, né, até 1792 e que acabou levando a pena de morte de Tiradentes, né, que foi a única pessoa que teve a sua sentença mantida, porque a maior parte das pessoas que participaram aí da Inconfidência eram membros ilustres da sociedade brasileira e tiveram aí suas penas atenuadas, né? Além da Inconfidência Mineira, a gente teve um outro movimento também no século XVIII, que também buscou aí uma separação, uma emancipação, que foi a Conjuração do Rio de Janeiro. Esse movimento acabou não passando, né, de meras reuniões intelectuais e acabou mais restrita a uma sociedade literária que aconteceu lá no Rio de Janeiro. Um outro movimento que a gente teve emancipacionista, que aconteceu também aí nesse final do século XVIII, foi a Conjuração Baiana ou dos alfaiates, né? Que foi um movimento que tinha uma influência da maçonaria, da loja maçônica Cavaleiros da Luz, e que trazia também os intelectuais dentro do seu movimento. Mas, diferente lá do que aconteceu no Rio de Janeiro, era um movimento que não contava somente com essa classe dos letrados. Tinham também membros de camadas populares, como alguns alfaiates, e era um movimento que pregava também a igualdade racial. Então, contava com a participação de mulatos, de negros, que buscavam aí uma saída para a escravidão dentro desse movimento. O que acontece com a Conjuração Baiana, né, é que a coroa reprime o movimento. Quem fazia parte das camadas populares acabou sendo condenado à morte, acabou sendo enforcado, e os intelectuais, os letrados, acabaram sendo absolvidos. Outro movimento que a gente tem aqui para finalizar a aula de hoje é a conspiração dos Suassunas, que aconteceu lá em Pernambuco, no comecinho do século XIX, lá em 1801, que vai contar agora com intelectuais, mais uma vez, né, com letrados e com padres também. Seus líderes eram inspirados também pelas ideias liberais que estavam permeando todo esse século XVIII, começo do século XIX, mas, assim como aconteceu no Rio de Janeiro, foi um movimento que ficou aí no plano das ideias, um movimento que acabou não conseguindo ser concretizado, e antes deles conseguirem fazer um movimento realmente de emancipação, o plano deles é impedido pelas autoridades portuguesas. Os líderes aí do movimento, como também eram letrados, né, padres, membros de uma parte de uma camada superior aí da sociedade brasileira, vão ser presos, depois de pouco tempo vão ser, né, libertos e não vão sofrer duras penas como acontece lá com Tiradentes na Inconfidência Mineira, ou com os membros das camadas populares lá no período da Conjuração Baiana. Então, a gente tem esses movimentos de emancipação que acontecem no Brasil e que estão dentro desse contexto da crise do antigo regime que acontece nesse final, meio final do século XVIII, né, e comecinho do século XIX. Então, da aula de hoje é isso. Qualquer dúvida que vocês tiverem, me mandem mensagem e até a próxima aula.